Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui novamente ao Papo de Infra, o podcast aqui do Move Infra, né, que traz aí assuntos super contemporâneos, modernos aí com relação à nossa infraestrutura do nosso país. Nessa edição, uma edição muito especial, né? A gente está aqui com o secretário nacional de Hidrovias e Navegação, que é o Otto Burlier. Obrigado, Otto, pela sua presença. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. O Otto é um grande amigo, pessoal, de longa data. A gente já trabalhou aí vários locais juntos pelo governo, passamos por vários governos, várias administrações, e agora está com esse desafio enorme, que é o desafio das hidrovias, né? Você já estava na secretaria, está fazendo 2 anos a hidrovia, Otto. Conta para a gente, seja bem-vindo aí ao Papo de Infra, e faz para a gente um balanço aí desses 2 anos de aniversário aí da Secretaria Nacional de Hidrovias. Perfeito. Primeiro, Rony, obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui hoje. De fato, eu estou tendo a honra hoje de coordenar e liderar a Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. Pela primeira vez, nós tivemos a criação, né, no governo do presidente Lula, na gestão do ministro Silvio Costa Filho, agora o ministro Tomé Franca, a gente ter a primeira vez uma Secretaria Nacional voltada para o tema de navegação, não só navegação marítima, cabotagem, mas a navegação interior, que é um gargalo que a gente tem, é uma dívida histórica que nós temos com o nosso país. Então, a gente está tendo a oportunidade agora de apresentar os primeiros resultados da secretaria. A gente sabe que é um trabalho de longo prazo, como a gente fala, a gente já labuta no setor de infraestrutura. Quando a gente fala 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é nada para quem pensa em infraestrutura, a gente tem que pensar no médio prazo, em 10, 20, 15, 20 anos para frente. Então a gente está bastante animado, né, com esse desafio e temos várias iniciativas que a gente pode compartilhar aqui com você hoje. Pô, muito bacana. Otto, eu acho que um ponto que é super relevante, que eu acho que vocês trouxeram de maneira muito inovadora, é o que a gente chama aqui o caçulinha das concessões, né? A gente tem um programa agora de concessões dos serviços hidroviários. O Brasil tem rios maravilhosos, navegáveis, naturalmente navegáveis. Nós somos aí abençoados, a nossa natureza nos deu aí todo esse modal de transporte com potencial gigante. Mas nós não temos ainda hidrovias, tecnicamente falando, a gente não tem hidrovias operando no nosso país. E aí vocês vêm com esse modelo de concessão dos serviços hidroviários. Explica para a gente, tecnicamente, é o Plano Geral de Outorgas, é o PGO, famoso PGO. Como é que isso se dá na prática? O que é essa concessão dos serviços hidroviários? Não, perfeito. Acho que é importante para todos terem conhecimento, obviamente, que não é inovação por si só, porque a gente está bebendo do aprendizado da infraestrutura brasileira. A gente há décadas, no passado, há 2 décadas, a gente começou a discutir as primeiras concessões rodoviárias, concessões aeroportuárias, parcerias privadas dentro do setor portuário, isso, na verdade, dos anos da década de 1990. Então, o que a gente está fazendo, infelizmente com atraso, mas tentando ao mesmo tempo trazer as melhores práticas do aprendizado dos últimos anos, é tentar trazer os diversos benefícios, incentivos de termos efetivamente parcerias privadas para ajudar a gerir, a operacionalizar as hidrovias no Brasil. Quando a gente conversa muito com o setor produtivo, acho que, e é o que você colocou, a gente tem que agradecer a Deus, né, o nosso país, um país continental, temos hoje navegáveis mais de 20 mil, cerca de 20 mil quilômetros, podendo alcançar 40 mil ou até 60 mil quilômetros, mas a gente precisa fazer, às vezes, pequenas intervenções e o setor produtivo, o empresário que precisa tomar uma decisão estratégica para migrar, eventualmente, do modal rodoviário, por exemplo, para utilizar cada vez mais as hidrovias e o setor marítimo, ele precisa de ter previsibilidade, ele precisa ter segurança. Será que vale a pena eu tomar essa decisão? E nesse ano, no ano seguinte, a gente depende muito do clima e cada vez mais a gente sabe que o mundo todo está vivenciando os efeitos das mudanças climáticas, então ele precisa ter segurança que se ele tomar essa decisão, o Estado, de alguma forma, mesmo por meio de parcerias privadas, ele vai permitir que aquela hidrovia esteja navegável praticamente o ano inteiro, todos os dias, à noite. Então, por isso que a gente está trabalhando, obviamente, cada vez mais com o apoio do DENIT, para fazer primeiramente o feijão com arroz, que é o básico, que é manter as hidrovias navegáveis com apoio do poder público, com recursos públicos, com apoio do DENIT. Eu posso entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas são vários contratos que existem hoje, estão vigentes, mas a gente entende que a grande virada de chave e a mudança estruturante para de fato gerar
segurança para toda a sociedade brasileira, a gente entende que o modelo de concessões dos serviços hidroviáveis é algo que vai trazer uma série de benefícios não só para o setor produtivo, mas para toda a população. Tem vários serviços embutidos que a gente está prevendo nas concessões hidroviárias, dos serviços hidroviários, que no final do dia vai atender toda a demanda de quem precisa efetivamente dos rios. Então, por isso que a gente entende que é um programa, no nosso setor, inovador, mas trazendo as boas práticas dos outros modais que já trabalham com esse tema há anos, para a gente tentar oferecer e apresentar para a sociedade brasileira que a gente acredita que isso é algo meritório e que a gente tem certeza que depois que sair a primeira concessão, a segunda concessão, aprender, né, com o tempo, porque a gente está prevendo contratos de 20 anos, 15 anos, e é naturalmente que a cada concessão que a gente vai fazendo nova, a gente vai aprimorando, né, o modelo, assim como aconteceu muito, por exemplo, no setor aéreo, né, quando iniciou lá em 2010 a primeira concessão aeroportuária, e agora, 16 anos depois, acredito que qualquer brasileiro que utiliza os nossos aeroportos consegue ver claramente a diferença de como era antes de 2010 e agora, 2026, como é que estão os aeroportos brasileiros. Então, por isso que a gente está focando nisso. Você sabe que esse é um ponto que você trouxe, Otto, que eu acho super relevante. A gente tem trabalhado muito isso aqui no Move Infra, que é a questão da comunicação, né? Diferentemente de aeroportos e rodovias, a população tem acesso aos aeroportos, às rodovias, então a população conhece uma operação rodoviária, aeroportuária. Na parte de hidrovias, geralmente a população ela não tem muita noção, porque é um transporte que ocorre geralmente lá na região norte e tal. Aí tem um grande desafio de trazer essa questão da comunicação, comunicar isso aí para a sociedade. Vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente traçar mais ou menos um mapa do Brasil, assim, quais são essas hidrovias, do que nós estamos falando propriamente dito, e como é que isso funciona. Funciona para quê? Para mineração, funciona para o agronegócio, mas funciona também para a população que mora naquela região, para a população ribeirinha, para os povos indígenas. Dá uma nivelada nesse mapa para a gente. Muito foco na região norte, mas tem coisa que a gente sabe também na região sul, na região centro-oeste e por aí vai, né? Não, perfeito. Vamos lá. Primeiro, é importante dizer, nós que ficamos aqui no Planalto Central, né, no meio do Brasil, muitas vezes, e distante dos grandes rios, a gente às vezes não tem a noção efetiva da importância disso para o cidadão, para o homem, para a mulher, para a criança, para o indígena, para o ribeirinho, como é importante a gente ter as hidrovias funcionando bem, assim como acontece em outros países. Acho que só um dado importante, é um absurdo, quando a gente recebe algum estrangeiro aqui no Brasil, ele fica impressionado como a gente não aproveita o nosso potencial que está aqui disponível para todos nós. Apenas hoje 5% de toda a matriz logística no Brasil passa pelas hidrovias, enquanto na Europa é mais de 60%, nos Estados Unidos é mais de 40%, na China também tem um índice de utilização gigantesco. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, a comunicação é a chave de tudo. Eu pessoalmente tento investir boa parte do meu tempo para ir principalmente para a região norte, né, para ouvir as pessoas, ouvir os empresários, ouvir o setor produtivo, para a gente até pedir ajuda deles, para eles conhecerem a nossa agenda e nos ajudarem a gente a avançar. Mas é importante relatar que o nosso programa de concessões, muito fortemente na região norte, mas está espalhado pelo Brasil inteiro. Então a gente está falando, por exemplo, estudo para concessão dos serviços hidroviários do Rio Madeira, no norte do país, Rio Amazonas, que é de Manaus até a foz do Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Tapajós, mas temos no Rio Paraguai, que já Paraguai para o sul, pro sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Pega um pouco em termos ambientais, apoia o tramo norte do Rio Paraguai, que pega o estado do Mato Grosso, mas fortemente o estado do Mato Grosso do Sul, e isso tem uma integração forte com outros países. A gente está numa aproximação muito legal com os paraguaios, com o governo paraguaio, o governo boliviano, com a Argentina. Então a gente entende que essa é uma agenda não só do Brasil, mas latino-americana. Temos a Lagoa Mirim, a gente deve estar abrindo a consulta pública para concessão do canal de acesso dos portos do Rio Grande do Sul e da Lagoa Mirim. A gente está chamando de Sistema Hidroviário do Sul. A gente deve abrir a consulta pública provavelmente em junho ou julho, mas ou seja, muito em breve. Temos também a concessão, estamos estudando a concessão do Rio São Francisco, que é no Nordeste. Temos também Tietê, Paraná, temos conversado com o governo do estado de São Paulo, ou seja, a gente tem hidrovias espalhadas por todo o país. Então, obviamente, é uma agenda muito para a região norte,
mas é uma agenda que vai contribuir para todo o país. A gente tem falado que é uma agenda social, econômica e ambiental. É cerca de 40% mais barato movimentar cargas pelas hidrovias do que pelas rodovias. É mais de 80% ambientalmente sustentável do que nas rodovias. E social, porque no final do dia isso vai gerar, vai permitir que produtos e serviços, medicamentos cheguem às populações muitas vezes que dependem das hidrovias, cheguem a um custo mais barato do que chegar pelas rodovias. Então, ou seja, é uma agenda totalmente, principalmente social. Então é muito importante participar de um programa como esse, para a gente ter a oportunidade para compartilhar com todos que essa é uma agenda meritória para o país. É uma discussão de Estado, não digo nem de governo, de Estado e de sociedade. Repito, qualquer ator estrangeiro que vem para o Brasil, ele fica impressionado como a gente não utiliza esse nosso potencial. Eu queria até pegar esse gancho, acho que você falou um ponto super relevante, que é o papel social, né, dessas hidrovias. A gente tem ali na região norte do país, a gente tem uma dificuldade muito grande com rodovias, né, porque é uma região de floresta amazônica, é uma região alagada. Então, em várias cidades, vários municípios da região norte, ou se chega pelo modal hidroviário, pelos rios, que são as grandes rodovias daquela região, ou então pelo modal aéreo, aeroportuário, que aí é um modal obviamente mais caro, né, que não é toda a população que tem acesso. Nesses programas de concessão, o que tem ali de programa social? Porque eu acho que por ali pode chegar realmente mercadorias, além do transporte, obviamente, de passageiros, pessoas enfermas, doentes, indo para o hospital, enfim, tudo, cargas perecíveis, cargas congeladas, tudo isso pode se valer das hidrovias. Como é que vocês estão preparando isso dentro do Plano Geral de Outorgas? Não, perfeito. Combustível. Tem muitas cidades no interior, no norte do país, que dependem da movimentação, trânsito de combustível para abastecer as grandes cidades. Crianças irem para a escola. Então, ou seja, de fato, tem uma série de interessados nesse tema. Vamos lá. O programa de concessões, os estudos que a gente está estudando, a modelagem, a gente prevê, o que eu brinco é o feijão com arroz. Primeiro, qual é o feijão com arroz? Manter a navegabilidade do rio durante 24 horas, todos os dias do ano. Por si só, isso tende já a baratear o custo do frete, porque hoje, muitas vezes, infelizmente, às vezes a dragagem não é feita no momento certo, ou não é feita utilizando a melhor tecnologia, a melhor draga. Então, o primeiro passo, ponto mais importante dessa concessão é dar segurança para a sociedade que as dragagens, quando necessárias, serão realizadas, porque o concessionário ele tem um incentivo natural dele manter aquele rio navegável, porque quanto mais tiver navegação lá, em tese vai também gerar uma receita maior para o concessionário. Então, muitas vezes ele pode mudar fazer uma sinalização melhor, mudar o local da navegação sem a necessidade de fazer uma dragagem. Então, isso é um primeiro incentivo. Segundo ponto, monitoramento. Hoje a gente está discutindo agora, já nos planejando para os eventuais efeitos do El Niño a partir do segundo semestre. Então, a gente precisa de uma questão básica, conhecer como é que o comportamento do rio. Então, está previsto também na concessão que o concessionário vai ter que fazer monitoramento full-time, real-time do comportamento do rio. Isso é bom para todos os órgãos, é bom para o concessionário e todos os órgãos que, de alguma forma, vivem do rio. Então, esse é o segundo ponto. Agora, indo para a questão social, que a gente entende que aí sim é o grande diferencial, a gente está prevendo nos estudos implantação de tecnologia em que o concessionário ele vai acompanhar, monitorar todas as embarcações que passam por aquele rio, por aquele trecho, de novo, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, ele vai ter informação, inteligência para passar para os órgãos públicos. Um dos grandes problemas que a gente tem, infelizmente, ainda no Norte, é a questão da insegurança. A gente tem muitos casos de roubos, furtos, assaltos. Então, essa é uma medida que vai estar prevista na concessão e vai beneficiar diretamente toda a população envolvida ali ao entorno daquele rio. Outro ponto importante, monitoramento ambiental. Também hoje, muitas vezes, a gente não consegue, por N contratos, conseguir fazer um monitoramento da margem dos rios, fazer programas socioambientais. Então, isso também vai estar previsto nos nossos estudos, em que o concessionário, por exemplo, na concessão do Rio Paraguai, 40% do orçamento previsto de investimentos ao longo da concessão tem relação direta com questões ambientais. 40%. E por fim, mas não menos importante, aí sim também a questão social.
em todos os estudos que a gente está realizando, a gente está prevendo que o concessionário vai assumir a gestão e operação dos terminais fluviais existentes naquele trecho onde a gente está estudando a concessão. Ou seja, ele também será cobrado, terá metas de desempenho para oferecer serviços melhores de qualidade para a população que depende desses terminais fluviais, que muitas vezes a gente trabalha para construir, trabalha para operar e manter, mas a gente está vivenciando a cada ano, infelizmente, dificuldades orçamentárias e financeiras. Então, esse é mais um motivo que a gente entende que essa agenda é meritória, porque vai gerar previsibilidade para todo o setor, que durante todo o período daquela concessão, ele também vai atuar para melhorar o serviço voltado para os pescadores, para os ribeirinhos, para as populações que todos os dias trafegam naquele rio. E aí o ponto mais importante, principalmente essa parte social, tudo isso que eu falei que está embutido dentro das concessões hidroviárias, será de graça para as populações mais necessitadas. Então, na nossa modelagem, a gente não está prevendo cobrança para pescadores, ribeirinhos, indígenas, embarcações de passageiros, de turismo. Quem vai pagar essa conta? É óbvio que nada na vida é de graça, mas são os grandes usuários, as grandes embarcações. Transportadores da carga. Transportadores da carga. E conversando com eles, pelos primeiros estudos que a gente está construindo, o valor da tarifa está ficando um valor muito razoável, abaixo de R$ 2 por tonelada, enquanto a gente tem estudos que falam que até $1 por tonelada é razoável. Está ficando abaixo de R$ 2. Ou seja, quem tem interesse em transportar a carga e vai pagar por esse serviço, está totalmente animado que essa agenda continue, mas eu preciso chegar na população que vai ser beneficiada por esse serviço para demonstrar para eles que eles vão receber tudo isso de graça, ao longo de 15 anos, 20 anos, ou seja, é uma agenda social para todos que têm interesse na hidrovia. Eu já tive a oportunidade, acho que até a gente já foi juntos algumas vezes à região amazônica. Me lembro de uma missão que a gente teve junto lá na Cabeça do Cachorro, né, que foi lá pelo o Rio Negro, né? E o que a gente percebe nessas regiões são instalações muito precárias, realmente, né? O passageiro, essa carga ali daquelas cidades, muitas vezes o embarque, o desembarque acontece nos barrancos na beira dos rios, assim. Então, eu acho que esse é um ponto que o programa de concessões dos serviços hidroviários pode ajudar muito a melhorar a qualidade da vida da pessoa que mora lá, do cidadão que mora lá, que hoje muitas vezes está embarcando ali no barro, na lama, e vai ter uma instalação portuária digna, né, organizada, com capacidade para isso. E um outro ponto que traz muita preocupação na região é a questão da parte do crime, né, do crime organizado, descaminhos, tráfico de drogas, de mercadorias, de combustível, de pessoas, biopirataria. A gente sabe que a região amazônica é uma região muito difícil de ser fiscalizada, porque é um mundo, é uma floresta gigante, densa. Você tem árvores muito grandes de um lado, rios muito largos do outro lado. Tem tecnologia para isso, Otto? Como é que vocês conseguem incorporar isso no programa de concessões? Eu venho do setor aéreo e controle de tráfego no setor aéreo é vital, né? O setor não vive sem controle de tráfego, ele nasceu com controle de tráfego. A gente consegue ter um controle de tráfego fluvial eficiente? Tem tecnologia para isso? Então, existe tecnologia, a gente está fazendo um movimento de mobilização, conversa com vários atores dentro de governo e fora de governo, para a gente unir forças e, inclusive, trazer as melhores tecnologias mundiais para os nossos programas, não só programa de concessões, mas para as nossas iniciativas. Agora, para ser sincero, a gente ainda tem que avançar bastante nisso. Esse é um dos motivos que a agenda de concessões vai agregar, porque hoje, por N motivos, e começando por questões orçamentárias e financeiras, inclusive nessa semana a gente teve um bloqueio substancial do nosso orçamento do ano. Então, e aí não só no Ministério de Portos e Aeroportos, mas outros órgãos, né, do governo federal também têm tido esse tipo de dificuldade. Então tem dificuldade de fazer um planejamento de médio prazo para investir em novas tecnologias, investir em novos equipamentos. Então esse é mais um motivo porque essa agenda é importante. Agora, se me permitir, claro, paralelo à questão das concessões, acho que é importante para dar uma visão geral. Como eu disse, a gente tem hoje cerca de 20 mil quilômetros de rios navegáveis, podendo chegar a 40 mil, quiçá 60. Mas vamos ficar nos 20 mil. Todo esse programa de concessões que a gente está estudando agora, a gente está estimando cerca de 5 mil quilômetros dentro dos 20 mil.
Então, esse é outro motivo, porque o DENIT continua sendo o nosso grande parceiro operacional para implementar a política pública lá na ponta. Então, a gente entende, por isso que a gente começou nos rios que hoje já tem mais movimentação de carga, ou tem um potencial maior, porque, como eu disse, a premissa dos nossos estudos é não cobrar da população vulnerável. Então, por isso que a gente precisa começar primeiro naqueles rios que já têm uma navegação consolidada ou em vias de acontecer, para ter viabilidade, e aí dar espaço para o DENIT, com os recursos que a gente tem hoje, infelizmente ainda escassos, atender outras demandas, outros rios que precisam ser desenvolvidos no Brasil para no futuro a gente ter uma navegação mais consolidada. Então, é só para dizer que as coisas se complementam. Obviamente, o programa de concessões por si só não vai resolver todos os problemas, mas a gente entende que é uma virada de chave para aí sim, finalmente, a gente começar a olhar efetivamente o Estado brasileiro para o setor da navegação interior e mudar essa dívida histórica que nós temos de centenas de anos com o setor da navegação interior no Brasil. Acho que o ponto que você falou, e tecnologia é sempre importante, a gente sabe que no nosso mundo de hoje, a cada dia surgem novas startups, novas tecnologias, então a gente está com a intenção também de fazer um hackathon, chamando vários atores, colocar desafios para a sociedade, para startups, para tentar trazer novas tecnologias mais baratas para nos ajudar na navegação, no controle da navegação, mas é um desafio e a gente não tem hoje, infelizmente, capacidade plena para ter um monitoramento perfeito de todo o nosso país. Então, por isso que, por último, nas concessões, nos trechos que a gente está prevendo a concessão, está previsto lá investimentos em tecnologia, antenas de comunicação e a série de outros equipamentos, para exatamente aonde tiver concedido, a população vai ter acesso à comunicação, a uma série de serviços que hoje, infelizmente, não tem, né? E o Estado brasileiro será beneficiado. A Marinha do Brasil, né, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente está discutindo hoje no Congresso, né, uma nova PEC da segurança pública, os governos estaduais, governos municipais, ou seja, todos, mais uma vez, serão beneficiados com essa iniciativa. Muito bem. E por falar em tecnologia, você trouxe um tema super relevante, eu puxo a questão da sustentabilidade, que tem muito a ver com tecnologia, né? Hoje a gente tem aí os comboios de hidroviários transportando muita carga com capacidade, cargas pesadas, que infelizmente hoje muitas dessas cargas estão transitando pelas nossas rodovias, que não é o modal mais adequado. A rodovia ela é muito interessante ali para deslocamentos de até 500 quilômetros, 300, 400, 500 quilômetros, mas não é normal um caminhão transportar uma carga de minério, ou de soja, ou de milho, qualquer carga do agro, por 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros até um porto. Né? O modal mais correto para isso é o modal hidroviário ou o modal ferroviário, que são aqueles considerados de grande capacidade. Né? Como é que o modal hidroviário, o que ele descarboniza? É claro que ele descarboniza, a gente sabe disso, porque tira muitos caminhões, né, das rodovias. Mas, em termos de tecnologia, esses empurradores dessas barcaças, desses comboios, hoje eles são movidos a diesel, tem tecnologia para torná-los híbridos, futuramente o que? A etanol, futuramente elétrico. Como é que está caminhando aí a tecnologia na parte da tração, da motorização da propulsão, na verdade, desses empurradores? Não, perfeito. Então, um ponto primeiro que eu queria destacar na sua fala, que é o seguinte, e o Movifra tem apoiado muito isso. Parece óbvio, mas o primeiro foi contratada uma consultoria para avaliar o que a gente pode fazer, principalmente o setor de transportes, contribuir para a descarbonização da economia brasileira dentro do cenário mundial. E é óbvio, mas o primeiro passo para a gente ajudar na descarbonização é transferir parte da carga movimentada das rodovias para ferrovias ou para navegação, tanto navegação de cabotagem, navegação interior. Então, por si só, se a gente fizer isso, isso já ajuda na descarbonização. Mas mais do que isso, como você bem colocou, a gente sempre, inclusive semana passada, eu estive numa visita no estaleiro no Pará, em que eles estavam voltando de uma feira na Alemanha. Exatamente, eles constroem empurradores lá, a gente visitou alguns empurradores que estão sendo construídos com apoio do Fundo da Maré Mercante, que é outro tema que a gente coordena lá na Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, e eles já estão planejando construir novos empurradores eletrificados.
Existe uma discussão mundial, inclusive está sendo discutido perante a IMO, né? Tem uma discussão até geopolítica por trás, qual vai ser o combustível do futuro. A gente entende que tem várias soluções possíveis e a cada ano a ciência evolui, mas a gente entende que o etanol, né, é um potencial gigantesco que nós temos no nosso país, que pode ser utilizado para navegação, tanto navegação de longo custo como navegação interior também. Mas isso é algo que demora anos para ser desenvolvido, até a custos razoáveis. Isso é um outro ponto importante. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, tanto na cabotagem, também na navegação interior, como eu disse, nosso principal concorrente no bom sentido é o modal rodoviário. Então, se a gente aumentar muito as exigências e os custos, acaba que o modal rodoviário continua sendo mais eficiente, mais barato, e no final do dia, o empresário e a população que vai comprar um produto e serviço vai comprar um produto que seja mais barato. E onde é mais barato hoje é andar por rodovia do que por hidrovia, que é um contrassenso. Como você bem colocou, um comboio de barcaça, de 16 barcaças, equivale a mais de 400 vagões ou a mais de 1.200 caminhões. Um comboio de 16 barcaças. Já tivemos, ano passado, um comboio com 36 embarcações, barcaças. Aí a gente vê o potencial disso, né? E só um empurrador empurrando essa empurrador toda aí de barcaça. Exatamente. Mas aí voltando à sua pergunta, eu acho que inclusive a nossa indústria de estaleiros no Brasil já está se preparando, né? Existe um potencial e uma oportunidade de médio prazo para a gente construir mais barcaças, mais empurradores e mais tecnológicos, trazendo novas tecnologias e usando combustíveis mais sustentáveis. Muito bem, muito bem. Vamos caminhando aqui para o nosso fim do nosso podcast, mas a gente não pode falar de hidrovias sem falar de uma palavra que sempre remete hidrovias, né, são as dragagens, né? Que, na verdade, a gente sabe que esse nome é muito ruim, né? Porque parece quando você fala, vou dragar o rio, parece que você vai destruir aquele rio ali. Então, primeiro, eu queria que você explicasse essa questão da dragagem. O que de fato é essa dragagem? Qual é o tamanho desse negócio, que não é tão grande quanto o nome sugere? E se você puder falar um pouco também sobre técnicas sustentáveis para se fazer dragagem, né? Que no passado se fazia dragagem de uma maneira muito irresponsável. E hoje a gente sabe que tem muitas técnicas modernas que fazem uma dragagem sustentável. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão encaixando isso na modelagem de concessão? Excelente pergunta, porque, de fato, o nome em si já assusta, mas a gente está num esforço muito grande, né, de alinhamento de conhecimento. A gente tem conversado diariamente com os órgãos ambientais, tanto aqui no governo federal, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, órgãos ambientais estaduais, e de fato, inclusive a gente está sempre trabalhando para aprimorar o que pode ser feito, inclusive com o apoio da PIANC, que é um organismo internacional que traz as melhores práticas mundiais em termos de navegação, para a gente melhorar cada vez mais a tecnologia das dragagens. E aí esse é um ponto muito importante. A gente tem que diferenciar quando a gente fala uma dragagem de manutenção para uma dragagem de aprofundamento ou até uma derrocagem. No nosso programa de concessões e também nas dragagens hoje, os contratos em andamento com apoio do DENIT, a gente fala praticamente só de dragagens de manutenção. E aí esse é outro ponto importante, obrigado pelo espaço aqui. Muitas vezes, no imaginário popular, imagina-se que a gente vai dragar o rio inteiro. Por exemplo, lá no Rio Paraguai são 600 quilômetros, no Tapajós, no Amazonas, a gente está falando de 1.000 quilômetros, no Madeira também. Parece que a gente vai dragar todo o rio. Não é isso. Por exemplo, lá no Paraguai, são 9 pontos ao longo de 600 quilômetros que talvez seja necessário fazer uma dragagem de manutenção. E é importante diferenciar. A dragagem de manutenção não vai aumentar a profundidade do rio, é simplesmente retomar aquele nível, né, de calado, que é o nome utilizado, para quando você tem o espaço para poder navegar no rio com segurança. Aquela profundidade ali para a barcaça poder passar com segurança e não bater em nenhum banco de areia, nada dessa natureza. Exatamente, isso é premissa, obviamente, e principalmente com o apoio da Marinha do Brasil, a premissa é não ter risco de ter qualquer tipo de acidente, algum acidente ambiental. Então, o ponto básico é a gente manter a navegabilidade daquele rio dentro das normas previstas pela Marinha do Brasil. Então, a dragagem de manutenção, muitas vezes, você tem um leito do rio que normalmente é irregular, não é perfeitamente todo retilíneo. Então, você tem, ao longo do tempo, você tem sedimentos, e aí cada rio tem uma taxa de assoreamento diferente, mas, dependendo do rio, ao longo do ano, faz como se fosse um monte de areia, em que a dragagem é simplesmente
pegar parte dessa areia e colocar em algum outro ponto, autorizado pelo órgão ambiental, alinhado previamente aonde que ele pode colocar esse sedimento, mas, de novo, não é aprofundar o rio, não é fazer explosão, e são em pontos bem específicos. Por exemplo, lá no rio Tapajós, estamos falando de 4 pontos. Só 4 pontos? 4 pontos em 1.000 quilômetros. Então é muito pontual. E lembrando também, dependendo do rio, se tiver no momento da cheia, não é o ano inteiro. É só em alguns momentos específicos do ano para manter aquela navegabilidade durante o ano. E, obviamente, se tivermos uma estiagem muito severa, aí pode chegar ao ponto de ter que interromper a navegação. Mas a gente vai fazer o máximo possível para evitar que isso aconteça. E, de novo, para gerar previsibilidade, quem precisa daquele rio funcionando durante todos os dias do ano. Não, excelente, muito bom. Nós estamos com o tempo aqui cronometrado, mas antes eu queria te perguntar rapidamente, esse ano agora, 2026, o que deve acontecer em termos de próximos passos? Assim, né? A gente tem aí o programa de concessões, o Plano Geral de Outorgas, tem previsão de algum edital para esse ano ainda? Isso deve ficar mais para o ano que vem? Como é que vocês estão de cronograma para 26 e 27? Pronto. Vamos lá. E é importante destacar aqui a Agência Nacional do Transporte Aquaviário, a ANTAC, é a nossa grande parceira tanto no PJ e no programa de concessões. Como a gente falou um pouco mais cedo, os estudos para modelagem, para concessões, eles levam tempo. Então tem uma certa maturidade. Então a gente está trabalhando com muito cuidado, muita tecnicidade para fazer tudo no tempo certo, seguir todos os procedimentos legais necessários. Então nosso intuito esse ano é concluir o máximo dos estudos que a gente já iniciou. Repito, Madeira já está muito bem avançado, do Rio Amazonas, Rio Paraguai, Rio Tocantins e Tapajós, os estudos devem ficar prontos agora, provavelmente em agosto. Lagoa Mirim, a gente está abrindo a consulta muito, muito em breve. Ou seja, nosso intuito nesse segundo semestre é focar muito em comunicação, esclarecimento para toda a sociedade, que, de novo, essa é uma agenda meritória. A gente pretende abrir as consultas públicas, se não ainda no segundo semestre, mas no iníciozinho do próximo ano, porque para abrir a consulta pública a gente precisa dos estudos prontos, a primeira fase dos estudos. Então eles praticamente todos estão ficando prontos. Nosso intuito é abrir essas consultas públicas no segundo semestre, ou no máximo no iníciozinho do próximo ano, e aí a gente tem certeza que no próximo ano, no novo mandato presidencial, no novo mandato dos governos estaduais, e investindo muito em comunicação, principalmente nesse ano, é um ano eleitoral, é muito importante que a gente chegue na população para que ele escolha os melhores governantes possíveis e que esses governantes comprem a nossa agenda e nos ajudem a avançar nessa agenda no médio prazo. Lembrando que, de novo, é uma agenda de médio prazo, a gente está falando de contratos de 15, 20, 25 anos. Então, ou seja, nosso intuito é, ano de 2027, ter todos os projetos prontos, já discutir com a sociedade para, ainda no primeiro ano de governo, no próximo governo, a gente consiga sair com os editais e as primeiras leilões e contratos assinados. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês já viram que a gente tem aqui realmente um tema super relevante que conversa com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, com sustentabilidade, né? O Brasil não pode se furtar realmente de encarar esse desafio da multimodalidade, né? De encarar as hidrovias e aproveitar esse potencial gigantesco que nós temos no nosso país, fazer um transporte mais sustentável, socialmente responsável, né? Que atenda aí tanto o setor produtivo, mas também atenda a sociedade que vive ali em volta dos nossos rios. A gente sabe que os rios, na verdade, é a vida das pessoas, né? As pessoas vivem ali, dependem do rio, então é uma relação muito grande, umbilical, eu diria, ali com o rio. Então, acho que tem muita responsabilidade aí pela frente, vocês estão tocando isso de maneira muito bacana. Queria agradecer, primeiro parabenizar pelos 2 anos da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. Eu acho que foi um golaço aí desse governo ter criado uma secretaria para cuidar só desse tema, porque é um tema grande, é um tema importante. Bom, falar que o Move Infra está totalmente engajado nesse tema, vocês têm aqui um apoio, né, de uma associação do setor produtivo que olha com muito carinho para esse modal, né, e falar que, poxa, a gente está aí à disposição para ajudar vocês nessa comunicação, a falar com a sociedade, falar com a população como um todo, a gente fica à disposição. Então, queria te agradecer, te parabenizar e deixar aí os canais abertos aqui no Move Infra para a gente continuar esse tema tão bacana. Excelente, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, agradeço fortemente o apoio do Move Infra desde sempre, e essa é uma agenda de Estado, eu tenho certeza que esse podcast, esse programa será visto por muitas pessoas, me coloco 100% à disposição de todos que virem esse vídeo, quiser conversar conosco, quiser agregar na nossa agenda, trazer críticas e sugestões,
porque a construção é coletiva e eu tenho certeza que a gente vai avançar nos nossos desafios. Legal. Obrigado, Otto. Obrigado a você que acompanhou mais um podcast Papo de Infra aí. Estamos à disposição, a gente fica aí acompanhando todos esses assuntos e voltamos com outros episódios aí inéditos de mais um Papo de Infra. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Otto. Obrigado, meu caro. Obrigado.